Aranauã, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá. Começamos mais uma aula, hoje a nossa 9ª aula sobre misoneísmo. Antes de adentrarmos especificamente na questão do tema proposto, gostaríamos de estudar a etimologia dessa palavra, principalmente no prefixo dela, miso, que é de origem grega, e miso tem duas interpretações dentro da linguagem grega. A primeira significa aversão ou ódio. A segunda interpretação significa sujeira. Então, a palavra misoneísmo, ela é a aversão ao novo, o ódio ao novo, ou o novo como um contexto de sujo, impuro. Então, quando a gente retrata a questão do misoneísmo, nós estamos pegando essa questão de que o novo, eu tenho resistência a ele, ou eu considero o novo algo impuro. Então, esse termo, ele expressa o medo irracional que as pessoas têm daquilo que é diferente, ou daquilo que ele não conhece, que ele não tem na vida cotidiana dele, travestido de preconceito e resistência ao novo. Se nós temos como já discutimos em outras aulas, nós temos uma cultura, temos uma coletividade na qual estamos inseridos, nós acabamos tendo um sentimento de pertença àquela comunidade e àquela situação. Então, aquilo que é estranho a esse universo, ele não é bem visto. Porque eu domino este universo. Eu reconheço cada parte deste universo onde eu estou inserido. Trazer algo novo para ele se torna algo estranho. Num primeiro momento, essa estranheza, ela não teria absolutamente problema nenhum, desde que não tivesse um juízo de valor em cima dessa estranheza. O que nós entendemos por juízo de valor? Eu dou valores a isso que eu estou me deparando, essa situação nova, segundo os valores da minha cultura, segundo aquilo que eu reconheço como sendo certo, como sendo errado, como sendo bom ou como sendo ruim. Então, os referenciais desse juízo de valor se dá em cima dos valores de cada pessoa ou da coletividade onde aquela pessoa está inserida. E é lógico que há nessa questão um julgamento moral. A sociedade, a gente vai fazer uma distinção aqui entre moral e ética. A palavra ética, na sua origem, entre os gregos, significava morada do ser. Era uma coisa ontológica. Ela lidava com a estrutura, a essência, a natureza do ser. Não um valor imposto pela sociedade. Aquilo que era natural ao ser, sem os agregados da sociedade, agregados composicionais que a gente vai entender aqui como valores que a sociedade nos traz. A moral, por sua vez, ela tem uma outra concepção. A moral, eu não estou falando aqui do direito, porque o direito vai ver isso de uma outra ótica, certo? Eu estou falando das questões teológicas. A moral aqui, ela tem uma concepção de uma regra imposta, um valor imposto. Um valor que ele vem se perpetuando pela cultura. O meu pai fez, eu faço, vou ensinar ao meu filho, que são valores condicionados. Um exemplo, eu estava vindo para cá e minha netinha começou a gritar muito no carro, muito. A gente fala, não grite, porque isso não é bom. Não é bom para mim, né? Porque o meu ouvido dói, atrapalha para dirigir, é um valor que eu estou dando. Não é verdade? Não é uma concepção natural. Natural seria ela gritar. Mas o valor que eu imponho sobre aquilo é negativo. E nós colocamos esse valor em muitas situações, calcado na moral. Eu já falei que nós moramos num país continente. Se eu for para o Rio Grande do Sul, provavelmente eu vou encontrar pessoas com muita vestimenta, porque lá é mais frio. Se eu for para o Nordeste, eu vou encontrar pessoas que usam menos vestimenta para poder atender a necessidade do calor local.
uma mini saia, um shorts, uma blusinha, com certeza eles vão assim a todos os locais, ao supermercado, ao cinema, não é? É natural naquela região, como o pessoal do sul, pela condição climática, acaba tendo um tipo de vestimenta que também ele utiliza em todos os locais. Agora você imagina, de repente, eu pegar lá, ou do Rio de Janeiro, ou de regiões litorâneas em geral, eu pego essa pessoa que está acostumada com o calor dessas regiões litorâneas e jogo lá num local de frio. Haverá uma estranheza. Principalmente se estiver frio, né? Agora, a estranheza, ninguém vai perguntar para essa pessoa o que aconteceu e por que ela está usando aquilo. Haverá um juízo de valor. Que louca! Como é que ela pode estar vestida desse jeito? Ela quer aparecer, entre outras coisas mais que poderiam surgir nessa discussão. Isso é juízo de valor. Quando eu não quero entender por meio de um diálogo, estabelecendo aí referenciais que não são meus e chegar à compreensão daquele fato. Bom, mas é lógico que o valor aqui ao qual nós estamos subjugados é o valor ocidental, com um viés muito forte das religiões abrâmicas. Então nós temos um maniqueísmo muito forte em que o mundo se divide em bem e mal, certo e errado. Né? E nós pautamos todos os nossos valores misoneístas em cima disso. Agora nós vamos dividir esse misoneísmo em duas coisas similares na sua origem, mas diferentes na sua aplicação. A naturalidade do encontro com o novo sem a intolerância, observando a diferença como algo intrínseco à humanidade, e eu vou aqui enfatizar que é diferente, mas não é desigual, né? Nós precisamos entender que são dois conceitos diferentes, ou dois valores diferentes que a gente dá no Ocidente, mas nós temos diferenças culturais, diferenças éticas, diferenças... Aí a gente pode entrar na questão da língua, da vestimenta, de uma série de coisas. Religião. Isso não significa que nós somos desiguais. Nós temos percepções particulares. E nesse primeiro momento, o misoneísmo ele não causa repúdio. Porque eu encontro novo, tenho no primeiro momento aquela coisa da estranheza, de como me comportar nesta situação. É que nem você ser convidado para um jantar, ou árabe, ou judeu, ou de outra cultura, e você senta à mesa, lá não tem os talheres que você está habituado, não tem o prato, você não sabe como comer, como beber, que tipo de comida, você tem aquela coisa da estranheza. Qual é a nossa primeira atitude? Observar o que o outro está fazendo. O que aquela pessoa que pertence àquela cultura está fazendo naquele momento para nós tentarmos ou fazer igual ou criar um critério particular. Isso é natural, porque é o misoneísmo, mas sem conflito. Eu encontro o novo, eu aprendo com o novo, né? Porque a gente aprende com o novo, eu enriqueço aquilo que eu tenho como cultura particular, há um processo de enriquecimento, mas não há um processo de repúdio. Isso é uma das questões. A outra é que existe um conflito entre o novo e o velho. O que seria esse conflito? O novo é o outro. O velho, lógico, sou eu. O velho, aquele que é assentado, tem ancestralidade dos seus valores, reconhece, estabelece critérios, sou eu. O novo, que eu não sei se ele tem 100, 200, 300 milhões de anos, é novo para mim, é novo para a situação em que eu estou inserido, eu coloco este novo como sendo algo estranho, conflituoso, ruim. O bom sou eu, o outro é ruim. Isso é uma situação de conflito muito inserida na nossa sociedade. Isso traz
problemas sérios para a estrutura social planetária. Então, quando há essa geração de conflito, a gente vê nascer xenofobia, homofobia, segregação. Essa segregação pode ser de gênero, pode ser religiosa, pode ser étnica, cultural, não importa. A escravidão, ela tem como mote o misoneísmo. Interessante que quando a gente pensa em escravidão, nós logo pensamos nos processos escravagistas passados, né? Onde as pessoas eram capturadas, inseridas em outra sociedade, colocadas reféns de uma outra cultura. Eu pergunto para vocês, o que a gente vive hoje? Nós também não passamos por um processo de escravidão? Nós, por exemplo, das religiões afro-brasileiras, ao sermos subjugados a uma outra cultura, sem podermos nos manifestar, isso não é um processo de escravidão? Isso não é segregação? Nós teríamos que ter o mesmo direito de nos manifestarmos, de colocarmos nossas opiniões, nossas ideias, que não são melhor nem pior que a do outro, né? É simplesmente uma outra relação, um outro valor dado ao universo onde estamos inseridos. Então, num primeiro momento, esse eu e o outro, infelizmente, ainda é gerador de conflito. Agora, o conflito básico, agora eu vou mexer numa coisa estrutural, assim que todos nós estamos inseridos, porque uma das questões básicas desse misoneísmo, ela nasce no conceito de família. Porque esse conceito de família, eu vou contar historicamente primeiro como é que isso surgiu, para que a gente possa chegar na minha ideia. A família, ela não tinha uma concepção igual nós temos hoje. Isso surgiu com a defesa, na época, de heranças. Para que se mantivesse o dinheiro e o poder na mão de alguns, houve uma hipervalorização da família. Então, nós vamos ali na Idade Medieval, onde as terras, por exemplo, na Europa, valiam muito e muito dinheiro. Começou a se constituir esse conceito mais específico de família, porque o pai passaria para o filho aquilo que pertencia a ele. Então, o conceito de família, ele nasceu em cima de uma ideologia de poder. Se eu pego e falo, isso é mentira. Pegue, por exemplo, a concepção de família dos ameríndios. É a grande família, tanto é que eles habitam a mesma casa, eles dividem a mesma comida, diferente do nosso conceito de família, que eu tenho a minha casa, a minha família, o meu filho, o meu marido, a minha irmã. Então, existe inclusive nessa concepção de família um direito de propriedade. Tanto é que existe um contrato que você assina quando se casa. Existe um documento que você preenche quando seu filho nasce, para demonstrar a questão do pertencimento e da propriedade. Porque isso, entre outras questões, está aí a defesa da propriedade. Então, a família, ela tem uma estrutura muito particular. Ela veio para defender pequenos grupos. É lógico que essa condição de pertencimento começa, por exemplo, com a nossa célula familiar, depois vem com a questão da nacionalidade, e aí ela vai criando outras estruturas de pertencimento, mas que essa estrutura de pertencimento sempre vai ter a base no quê? No eu e no outro, e vai ter uma compreensão misoneísta. É estranha a minha família, outra família. Pode observar, quando nós colocamos a nossa família, o referencial de mundo que nós estabelecemos é da nossa família. O meu filho é melhor que o outro, mesmo que ele tenha defeitos. Eu não consigo compreender um aspecto generalista desta família. Então, ela acaba mantendo muito desses valores construídos no Ocidente. Ela acaba mantendo por ideologia essa estrutura do misoneísmo, o que é diferente a mim e àqueles que são meus. Aí a gente vai entrar num contexto um pouco mais amplo, que eu falei que é a questão nacionalista, que eu começo a fazer guerra com outro país, porque aquele país não sou eu. E eu não consigo chegar a acordos com essas pessoas que
possa estabelecer bem para todos. E ainda vai nos tornando cada dia mais reducionista na nossa percepção, e esse reducionismo ainda foi muito exacerbado pelo capitalismo. O capitalismo é uma política que surgiu dentro da questão misoneísta. Então, mas como se o capitalismo trabalha de forma globalizada? Mas o capitalismo trabalha de forma globalizada para enriquecer um ou outro, pessoa ou país. Os outros são tratados como instrumentos, né, que é o novo, um mercado novo, uma estrutura nova a ser explorada. Então, esses mecanismos coletivos acabam nos distanciando de uma reflexão sobre essa questão. Agora, dentro do que eu falei para vocês sobre a escravidão, o capitalismo, que é algo segregante, ele também gera escravos da indústria moderna. Quantas pessoas não são consideradas escravas? Não, nós recebemos salários. Ótimo, aqueles que recebem excelentes salários estão de parabéns, mas a grande maioria não recebe. Se eu pegar como é que funciona o capitalismo, eu vou à África e faço uma análise do painel africano, dos vários países lá existentes, a grande maioria é utilizada simplesmente dentro de um processo de mão de obra praticamente escravo. Se eu pegar a China, eu vou ter o mesmo conceito. Se eu pegar algumas regiões do nosso país, também teremos as mesmas questões. Por quê? Ela insere, como eu falei para vocês, que eu tenho as minhas necessidades. O outro é outra história, né? É segregante. Aí eu volto àquela questão. O capitalismo, ele incentiva as desigualdades, né? Os desequilíbrios, as diferenças sociais. Ela cria pobre e rico, que é misoneísta. Ela cria questão de gênero dentro da sociedade, pelo próprio capitalismo, é misoneísta. Ele faz um aspecto globalizante da religião, em que existe a religião de quem manda e a religião de quem é mandado, é misoneísta. Então, ser misógino não é só uma concepção de eu falar, não quero aprender tal coisa. Não, é ser separatista, que é uma coisa que a gente não vê e não pode ter dentro das religiões afro-brasileiras. Nós vamos criar porosidades entre os vários setores. Falar, nossa, eu nunca teria pensado o misoneísmo por esta ótica. Porque nós não fazemos grandes reflexões sobre a questão do novo. Né? Nós recebemos tecnicamente, veja como são as coisas. Em questão de tecnologia, que é uma coisa fria, eu recebo super bem o novo. Um modelo de televisão novo, um modelo de geladeira novo, um modelo de computador novo. Nossa, isso para mim é maravilhoso, que é a concepção que a gente tem do capitalismo. Não é? Agora, eu não recebo bem, por exemplo, um outro fator cultural. Eu estou acostumada a comer arroz e feijão. Eu não quero comer macarrão. Eu estou acostumada a vestir determinada roupa. Eu não quero pôr burca. Então, nós criamos situações muito diferentes nesta linguagem. Uma que mantém o misoneísmo por meio da tecnologia e da frieza da tecnologia, e a outra que mantém uma estrutura de aversão ao novo por meio das relações humanas. A gente acaba criando essas duas qualidades. Agora, como é que a gente vai combater essa questão do misoneísmo? Como é que ela ocorre neste combate? Primeiro é nós pensarmos sobre isso. E começar a identificar essa questão do misoneísmo na minha vida. Né? Como é que ela está inserida? Como é que eu relaciono isso com o meu cotidiano? Como é que essas qualidades que eu estou impetrando para o novo, ela é feita? Ou se isso passa distante da minha relação diária?
Sempre que há alguma coisa de novo, eu não quero ouvir falar sobre isso. Reconhecer esse misoneísmo na nossa estrutura social. Uma forma de segregação dentro da religião é ter o meu setor religioso. O meu setor não ter comunicação com o outro setor religioso. Não ter porosidade para as outras formas de pensar a religião. Isso é misoneísta. Eu não preciso aderir à forma do outro pensar. Eu preciso simplesmente reconhecer a forma que ele tem de pensar, respeitar a sua forma de pensar a religião e saber que essas formas, elas existem concomitantes com a minha. Eu não estou isolado deste universo religioso, assim como eu não estou isolado do universo cultural, né? Eu posso ter isso na música, na dança, na alimentação, na vestimenta, em programas televisivos, tudo isso. Tudo isso traz uma linguagem ou não misoneísta. Agora, uma forma que há é inverter essa ordem, porque a nossa sociedade, ela é totalmente calcada na resistência ao novo. A não ser tecnológico, já falei aqui, a tecnologia é super bem vista. Eu estou falando novo em relação a outras instâncias culturais, sociais. Vai falar, não, mas a sociedade moderna, ela aceita muito bem o novo. Ela lida muito bem com o novo. Será mesmo? Será que nós lidamos tão bem assim com o novo? Será que nas nossas relações diárias nós não temos sempre uma crítica, uma colocação de juízo de valor? Né? Nós temos essa colocação. Agora, inverter essa ordem significa mudar a minha postura. Inverter essa ordem significa eu reavaliar como eu me posiciono na sociedade e como eu respondo essas questões sociais. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa, num diálogo informal, quando descobriu que eu era um bandista, falou para mim assim, nossa, mas lá vocês fazem essa história de matar bichos? Eu falei, você come carne? Como? Ótimo. Por acaso, o boi que você come se suicidou na sua frente e se ofertou a você? Não, alguém teve de matá-lo. Eu falei, então, se alguém teve de matá-lo, ele não teve uma morte natural. Logo, você também é tão partícipe desta morte do animal quanto eu. Né? Por que eu estou colocando isso? Porque o misoneísmo não nos permite identificar as semelhanças. Ele nos afasta de qualquer semelhança ou de ligação que nós venhamos a ter. Qualquer uma delas. Estou falando um exemplo que todo mundo, quando fala em religiões, outra situação que eu passei, estava conversando com um professor de Bíblia, não vou citar a instituição a qual ele pertence, e nessa coisa ele falou assim, eu sempre falo de vocês nas minhas aulas. Eu falei, nossa, falando de Bíblia, o senhor fala sobre nós? Ele falou, falo, principalmente naquela parte que tem as matanças, sabe, no Antigo Testamento, eu sempre faço uma relação com vocês. Eu falei, é mesmo? E o que o senhor fala? Não, eu falo que, tá vendo que você, por acaso o senhor fala que nós vamos evoluir e deixar de matar animais? Aí ele falou, se engasgou naquela situação meio difícil, né? Eu falei, porque se o senhor fala, aí o senhor está errado. Eu falei, isso não significa evolução. Eu falei, isso não significa uma concepção mais evoluída da religião. São formas diferentes de se ver a religião. Só isso. Então existe essa complexidade, né, nas relações, esse medo que a gente tem, inclusive, de se posicionar como o novo para ele, não para mim, porque isso para mim é velho. Não é? Ainda eu brincando com esse professor, eu falei para ele assim, nossa, eu tenho uma certa resistência com a Bíblia por uma questão de gênero.
Foi porque as mulheres foram arrancadas dos tratados, né, bíblicos ou dos testamentos das religiões judaico-cristã. Eu falei, nós estávamos no Antigo Testamento, no Segundo Testamento fomos jogadas para fora do livro sagrado. Mas é um direito. Eu falei, é um direito seu ter essa concepção. Eu falei, mas quando eu analiso, eu sempre penso sobre isso. Temos pontos de vista diferentes, mas eu não vou brigar com o senhor. Então, essa questão que nós temos na nossa vida cotidiana, ela tem que ser analisada. Ela tem que ser repensada, porque senão a gente nunca vai inverter essa ordem do medo do novo. O novo, ao contrário, ele não é sujo, como diz lá entre os gregos. Ele é enriquecedor. Ele facilita a forma com que eu vivo, porque ele me permite compreender a natureza humana, ele me permite ter uma flexibilidade maior, e isso faz com que eu viva mais fácil. Agora, eu só vou ter uma resistência muito grande ao novo, ao outro, né, à situação nova que estamos gerando, se eu tiver alguma coisa de ideologia e poder por trás. O que eu quero manter? O que é tão importante que não se mude? O que é tão importante para mim nessa estrutura de poder? Que lugar eu quero nessa sociedade que me beneficia? Porque no final da história do misoneísmo, nós vamos encontrar uma filosofia de ideologia e poder. Né? É esse o grande conflito social. Eu não quero me ver na outra religião, porque isso me dá uma falsa ideia de poder dentro da minha. Isso fala que só eu sei fazer, por exemplo, ritual de sacrifício. Nenhuma outra sabe. Isso é poder também. Não, nós todos temos coisas em comuns. E esses caminhos em comuns é que vão diminuir esse atrito ao novo, esse conflito ao novo. Interessante que existe um condicionamento ideológico, né? Um dos condicionamentos ideológicos, nós podemos falar assim, qual é a religião certa? Qual é a melhor religião? Né? Essa é uma questão ideológica forte. Qual é essa melhor religião? Você sabe me dizer, você que está me ouvindo, qual é a melhor religião? Nós podemos responder, a melhor religião para mim é a Umbanda, as religiões afro-brasileiras, na qual eu estou inserido. Agora, para o outro, não obrigatoriamente vai ser a mesma religião. Ele não vai compreender o universo religioso segundo a minha ótica. Qual é o melhor lugar para viver? No litoral, mais para dentro do país, o antigo sertão, de Euclides da Cunha, né, inclusive. Qual é o melhor local? O local que eu me sinto bem. Não existe. É a metrópole? É a pequena cidade? É a área rural? Isso também são questões que nós precisamos repensar do nosso cotidiano. Você fala, mas são questões tão simples, mas nós temos condicionamentos em cima dessas questões simples. Eu começo a colocar, eu mesmo fico resistente ao novo, se eu vou ao interior, por exemplo, saio das grandes metrópoles, vou ao interior, eu vou achar que o outro é caipira. Eu vou achar que o outro não tem cultura porque a relação dele não é tecnológica com o mundo. E não é real. Eu vou aplicar isso lá na minha relação com aquela pessoa. Se eu saio do meu templo e vou ao templo de outra pessoa, eu vou querer dar o juízo de valor que eu tenho para o meu templo. Se eu tenho São Jorge, se eu não tenho. Se eu tenho lá Oxaguião, eu não tenho. Isso é um valor meu. O outro pode ter o que ele quiser no templo dele. Porque é o valor dele. É como ele faz as coisas dele, a interpretação dele. Então, isso também é uma relação de poder e um juízo de valor. A vestimenta do fulano é X, é Y, Z, o ilequê dele, ou guia, como é. Isso é uma relação de poder. No micro-universo,
Isso é bom Foucault, né? As relações de micropoderes que existem na sociedade. E ele fala justamente isso, que a gente reproduz a relação do macro, do grande universo social, para os pequenos universos sociais. A gente acaba transferindo essa mesma relação de poder e estabelecendo dos juízo de valor que está no macro para o micro. Esse juízo de valor ele é sempre escalonário. Eu vou colocando em valor de 1 a 10 o que é mais importante e o que é menos importante na minha sociedade. Agora, eu vou dizer que essa escada ela oscila de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa. E ela pode ter o que o degrau 7 é importante para mim, pode ser o número 1 para o outro, em escala de importância. Mas isso não significa que o outro e a sua relação que ele tem com o mundo não sejam boas. E nem preciso jogá-lo do 7º ou do 10º andar da escada para me sentir melhor, né? Porque normalmente a gente faz isso. Na relação do misoneísmo também existe essa concepção. Eu preciso destruir o outro para dar valor às minhas coisas. Que a gente vai ver nos grandes conflitos mundiais. Né? Vamos fazer uma escala mundial agora, né? Não de escada, mas de relações. Vamos citar grandes ícones, né? A gente pode começar com Alexandre o Grande, que é anterior, mas com o Império Otomano, quando ele fez a sua grande expansão, né, do Império Árabe até a Europa. O que foi acontecendo? Ele foi impondo as suas relações onde foi passando. Um fator novo, o apartheid na África do Sul, com Nelson Mandela como grande ícone dessa relação desse apartheid, ou da desconstrução desse apartheid. Posso colocar isso no conflito dos Estados Unidos entre os estados do Sul e do Norte. Posso colocar isso inserido na Segunda Grande Guerra Mundial, que foi o conflito com os judeus, os semitas. Então, posso trazer isso para o Mussolini também, que foi outro que teve um processo de segregação muito forte. Então, nós temos grandes escalas misóginas, que elas são colocadas nas pequenas escalas. Eu estava vendo José Saramago, que é um grande autor que faleceu esse ano, e ele foi expulso da sua terra natal quando escreveu um livro, e esse livro refletia suas opiniões pessoais sobre um determinado setor religioso. Ele foi expulso do seu país, que era Portugal, e teve que morar na Espanha nos últimos anos da sua vida. Isso é um processo de segregação e de misoneísmo. Porque o José Saramago, não obrigatoriamente por opinar sobre uma determinada coisa, deveria sair do seu país. Agora, nós fazemos, como eu falei, isso em pequenas escalas. Eu quero que saia do meu terreiro alguns elementos que eu não acredito que sejam bons. Eu quero não receber informações dentro do terreiro, porque eu acredito que aquilo possa destruir essa relação ideológica que eu tenho. Nós não precisamos ter medo dessas coisas. Cada pessoa vai ter o seu crivo pessoal para analisar. E nós temos que incentivar nas pessoas essa análise do novo. O quanto esse novo ele vai trazer de benefícios ou malefícios para mim. Não é verdade? Essa análise ela tem que ser pessoal. Cada pessoa vai ter que ter essa consciência crítica e avaliar o quanto o novo vai beneficiá-lo ou não em relação à sua estrutura psicológica, emotiva, física, né, espiritual, no nosso caso. Esses benefícios eles devem ser muito bem vistos. Agora, eu vou retomar alguma coisa que nós discutimos em aula passada, porque está profundamente inserido com outros contextos, o imaginário das religiões afro-brasileiras, né? Como é visto, nós somos o estranho. Embora sejamos afro-brasileiros, ou seja, nós somos brasileiros, nós somos considerados estranhos em nossa terra. As pessoas, quando observam as religiões afro-brasileiras, elas nos observam com uma ideologia por trás. Qual é essa ideologia? Existe uma ideologia
que sustenta a nossa sociedade, essa ideologia, ela é calcada em 2 fatores, no bem e no mal. Então existem coisas que são boas na sociedade e existem coisas que não são boas na sociedade e são previamente estabelecidas. Elas estabelecem esse critério de bem e de mal. Então o nosso mundo fica dividido e essa divisão, ela ocasiona sempre a relação de conflito. Com as religiões afro-brasileiras, infelizmente, nós fomos determinados como sendo mal, né? Em sua grande maioria, nós somos qualificados dessa forma, sujos, como diz o miso do grego, e estimulamos alguma relação de ódio em relação a nós que somos diferentes. E somos diferentes mesmo, infelizmente. Outro dia eu fui num congresso de uma outra faculdade, que fomos convidados, os alunos da FTU foram se apresentar e eu fui acompanhar. Cheguei, existia um grande painel de informações, e quando eu bati os olhos no painel, só vi o nosso cartaz do congresso. Absolutamente colorido, né, forte, vivo, enquanto todos os outros papeizinhos ou eram em branco e azul, branco e preto, quanto muito um branco e verde. E eu falei, as religiões afro-brasileiras, pensei comigo, é fogo, não? Porque olha a cor e a vida que tem aquele cartazete, só tem a gente dando, só chama atenção o cartazete do congresso naquele painel. Porque isso é uma marca nossa, isso não é ruim, isso é nosso. Pode ver que todas as coisas que envolvem as religiões afro-brasileiras são coloridas, tem vida, são envolvidas de cânticos, de dança, de movimento. Isso somos nós. Mas isso não significa que seja ruim. Agora, tudo aquilo que nos envolve acabou sendo passou por um processo de demonização, que é o misoneísmo. Roupas coloridas demais em rituais não são bons. Dança em rituais não são bons. Tocar instrumentos de percussão em rituais não são bons. Cantar, que a gente gosta de cantar, a gente não canta baixo, né? Infelizmente, a maior parte canta muito alto. Não é bom. Então, foram qualificando tudo aquilo que é inerente ao ritual das religiões afro-brasileiras como sendo negativo. Então, automaticamente, há um processo de segregação às nossas manifestações rituais. As pessoas vêm e têm um certo repúdio. Então, se está tocando um atabaque, ou pode ser um agogô, enfim, qualquer instrumento que nos caracterize, isso não é visto como bom. Isso não significa que nós precisamos considerar isso sendo ruim. Retirar isso dos nossos rituais para sermos melhor aceitos pela ideologia local. Porque isso é ideológico. Eu vestir uma roupa que não chame tanta atenção, eu colocar um ilequê mais leve, eu não cantar ponto, ou se cantar, cantar baixinho, não tocar tabaque. Não precisamos fazer isso. Nós podemos continuar sendo aquilo que somos, mas podemos modificar uma coisa nessa estrutura. Respeitar a forma do outro ver o sagrado. E a forma com que ele expressa essa sacralidade em seus rituais. Não atacá-lo. Não promover mais situações de conflito. Mas os evangélicos quebram um santo lá, na Bahia está a maior confusão, porque eles estão entrando nos terreiros, estão chutando os pejis e quebrando muita coisa. Houve um conflito que acabou em morte de uma mãe de santo, de uma sacerdotisa. Essa mãe de santo, ela infartou, morreu, e a partir daí começaram a luta pelo Dia da Intolerância Religiosa no país. Isso cresceu, né? Hoje é um movimento nacional. Fala, mas nós vamos ficar quietos? Não, eu não estou dizendo que nós vamos ficar quietos. Nós precisamos ter ações que não sejam iguais. Eu posso procurar os meus direitos civis. A Carta Magna, a Constituição, me dá o direito de expressar a minha religiosidade. E eu posso procurar os meus direitos civis em relação a isso. Voltando, estou usando exemplos. Um pastor, ele foi uma das pessoas, foi à delegacia, fez um BO
e esse pastor teve que prestar esclarecimentos. Então, essas condutas sociais, elas são reducionistas de conflito. Por quê? Nós temos que mostrar que, tanto na questão civil, quanto na questão da prática religiosa do dia a dia, nós somos iguais. Nós temos o mesmo desejo na transcendência de qualquer outro setor religioso, de encontrar aquilo que é sagrado ou divino. Nós usamos alguns elementos específicos que são fortes, como eu falei para vocês, muito fortes, mas isso não significa que seja ruim. Aliás, a roupa da baiana que todo mundo, a maior parte das religiões afro-brasileiras usa no terreiro, ela é de origem europeia. Porque lá na África, nenhuma africana utilizava aquelas saias, e nem os índios locais também utilizavam. Né, o alá utilizado sobre a cabeça, o ojá, né, utilizado na cabeça nas religiões afro-brasileiras, é de origem islâmica. E veio para nosso ritual e nós aplicamos isso dentro das religiões afro-brasileiras. O atabaque, ele é de origem árabe. Embora os africanos tivessem tambores à base de couro e os indígenas tambores à base de madeira. Não tinham couros inseridos nele. Mas estão dentro das religiões afro. Então, quando eu toco, ou quando eu me visto, eu toco o mundo. Eu visto o mundo nas religiões afro-brasileiras. Isso é muito bonito. Quando eu visto o meu ojá, eu estou reverenciando as influências que eu tive e ressignifiquei islâmicas. Quando eu ponho minha roupa, as influências indo-europeias, ou indígenas, né, em algumas escolas, ou africanas em outras. Então eu estou fazendo do meu terreiro, do meu templo, da minha choça, do meu ilê, uma referência desse universo, uma referência de todas essas composições agregantes e não segregadoras. Talvez por isso nós somos tão mal vistos. Como é que eu posso assimilar elementos da cultura do mundo inteiro, ressignificar esses elementos e ser absolutamente feliz sendo diferente a cada dia? Porque nas relações que a gente estabelece do universo onde nós vivemos, é bom aquilo que é sempre igual. E as religiões afro-brasileiras fazem questão de mudar todos os dias. Inserir elementos novos em seus rituais sempre. E tem nesse movimento dialético o seu grande referencial. Diferente de outros setores religiosos que têm a sua base no dogma e na estaticidade desses valores. Então vamos, nós das religiões afro-brasileiras, demonstrar como é que nós, por esse movimento dialético, criativo e inovador, podemos contribuir com a sociedade. Se nós somos considerados o novo, e aí essa relação a gente pode estar discutindo, vamos levar esse novo como uma contribuição de renovação para a nossa sociedade. Não vamos ter medo do outro, mas também não vamos deixar que o outro tenha medo da gente. Não vamos ter uma relação de ódio com o outro e não vamos querer que o outro tenha uma relação de ódio conosco. Não vamos levar para o outro um conflito considerando o que ele faz como sendo impuro e sujo e também não vamos permitir que as pessoas façam isso conosco. Só para encerrar, eu estava numa mesa em uma discussão e havia uma pessoa de outro setor religioso, essa pessoa não quis segurar a minha mão. Eu fui cumprimentá-la e a pessoa saiu e eu perguntei, o senhor não quer me cumprimentar? Ele falou, estou com pressa. Eu estendi minha mão e falei, a sua pressa não vai ser suficiente para o senhor não me cumprimentar. Eu fiz isso publicamente, com certeza essa pessoa não queria segurar a minha mão, infelizmente, por conceitos que nós temos que destruir e temos que modificar isso com a nossa conduta, demonstrando para as pessoas que nós somos iguais a elas.
em qualquer situação, em qualquer local, nós somos iguais a elas. Deixo essa reflexão com vocês mais um dia. Pensem bastante, reflitam e vamos ver se nós mudamos o status quo do misoneísmo que existe em nosso planeta. Paranauã, Saravá, Motumbá, Axé. Até a próxima aula.